Olá, essa é a aula 10 de banco de dados e na aula de hoje nós vamos falar sobre verificação de modelos, estabelecimento de padrões e estratégias de modelagem. O material da aula de hoje também foi adaptado do material distribuído junto com o livro de projetos de banco de dados. O material para a aula de hoje é o capítulo 3 do livro de projetos de banco de dados, mais especificamente as seções 3.3, 3.4 e 3.5. Nós vamos começar com verificação do modelo ER. Quando nós estamos verificando um modelo ER, nós temos que checar que o modelo é correto, que ele é completo, que ele não possui redundâncias, que ele reflete de forma correta o aspecto temporal do sistema que está sendo modelado e temos que também tomar um pouco de cuidado com entidades que aparecem isoladas no modelo. Então, começando com o fato do modelo ser correto. Quando nós analisamos um modelo, nós podemos encontrar dois tipos de erro: erros sintáticos e erros semânticos. Um erro sintático acontece quando o modelo não respeita as regras de construção do modelo ER. E um erro semântico acontece quando o modelo não reflete a realidade de forma correta. Então, exemplos de erros sintáticos são associar atributos a atributos, associar relacionamentos a atributos, associar relacionamentos através de outros relacionamentos, especializar relacionamentos ou atributos ou qualquer outra coisa que não esteja prevista nas regrinhas do modelo ER. Já erros semânticos são um pouquinho mais complicados de serem detectados. Então aqui nós temos um exemplo. Nesse exemplo nós temos associações incorretas. Nós temos uma entidade cliente relacionada com uma entidade filial. Filial tem código, mas o nome da filial foi modelado como sendo um atributo da entidade cliente e não como atributo da entidade filial. Esse atributo poderia representar o nome da filial que o cliente mais utiliza. O ideal seria que o nome da filial fosse modelado como um atributo de filial e que aquele atributo fosse removido da entidade cliente. Um outro exemplo de erro é usar uma entidade no modelo como atributo de outra entidade. Então aqui nós temos cliente relacionado com banco, banco tem nome e cliente tem um atributo chamado banco. Então aqui nós estamos representando duas vezes o mesmo objeto da realidade. Banco está redundante no modelo. Então o problema disso é a redundância. Para resolver esse problema, basta que a gente elimine o atributo banco da entidade cliente. Os erros semânticos são mais difíceis de verificar. Existem algumas regrinhas de normalização que auxiliam na validação. Bom, o próximo passo é verificar se o modelo ER é completo. Para isso, nós temos que checar se ele expressa todas as propriedades desejáveis do banco de dados que está sendo modelado, né? Mas isso só pode ser verificado para alguém que conhece profundamente o sistema que vai ser implementado. Então, é fundamental envolver o usuário durante a modelagem do banco de dados. Bom, algumas formas de verificar a completude do banco de dados é verificar se todos os dados necessários podem ser obtidos a partir daquele banco de dados modelado e se todas as transações de modificação do banco de dados podem ser executadas sobre o modelo. Esse requisito é aparentemente conflitante com a falta do poder de expressão do modelo ER que nós discutimos na aula passada. Mas nós podemos verificar as propriedades que podem ser expressas pelo modelo ER. Então, tudo que puder ser verificado
tem que ser verificado para garantir que o modelo que está sendo construído está completo e representa tudo o que deveria estar no banco de dados que está sendo projetado. O terceiro passo é verificar se o modelo construído não possui redundância. O modelo tem que ser mínimo, não pode conter conceitos redundantes. Existem dois tipos de redundância: relacionamentos redundantes e atributos redundantes. Então, nós vamos ver exemplos desses dois tipos de redundância. Quando é que um relacionamento é redundante? Um relacionamento é redundante quando ele é resultado de combinação de outros relacionamentos entre as mesmas entidades. E dessa forma, ele poderia ser eliminado do modelo sem perda de informação. Então, aqui nós temos um exemplo de um diagrama que possui dois relacionamentos redundantes. O relacionamento localização-fábrica entre fábrica e máquina e o relacionamento atuação entre fábrica e sindicato. Então, vamos ver por que esses relacionamentos são redundantes. Começando pelo relacionamento localização-fábrica. Bom, esse relacionamento é redundante porque, partindo de fábrica, eu sei que fábrica se relaciona com departamento, ou seja, fábrica possui vários departamentos. E a máquina está relacionada com o departamento, então eu sei que um departamento possui várias máquinas. Desse modo, caminhando por esses relacionamentos, eu consigo saber quais máquinas estão em quais fábricas, porque a partir do departamento eu consigo chegar na fábrica a que aquela máquina está localizada. Então, o relacionamento localização-fábrica, nesse caso, está representando uma informação redundante. Já para o relacionamento de atuação, eu também consigo expressar esse relacionamento através de outros relacionamentos do mesmo diagrama. Então, começando lá com fábrica, fábrica se relaciona com departamento, departamento possui vários empregados e os empregados estão associados a um sindicato. Então, com essa informação, eu consigo saber qual sindicato atua em qual fábrica. Portanto, o relacionamento de atuação é um relacionamento redundante e pode ser eliminado do modelo. Um atributo redundante é um atributo que pode ser derivado através da execução de procedimentos de busca de dados ou de cálculo sobre o banco de dados. Então, aqui nós temos um exemplo de atributos redundantes. Nós temos o atributo número de empregados na entidade de departamento e o atributo código de departamento na entidade empregado. Por que esses atributos são redundantes? Bom, começando pelo atributo código de departamento, ele é redundante porque essa informação poderia ser descoberta simplesmente percorrendo o relacionamento de lotação. Então, pelo relacionamento de lotação, eu sei qual é o código do departamento de um determinado empregado. Portanto, este é um atributo redundante. Já o atributo número de empregados na entidade do departamento, ela pode ser obtida através da contagem das ocorrências do relacionamento entre departamento e empregado. Então, contando quantas ocorrências do relacionamento existem, eu consigo saber quantos empregados existem naquele departamento. Então, esse é um outro exemplo de atributo redundante. Um outro tipo de atributo redundante seria um atributo que pode ser calculado, por exemplo, o salário anual de um empregado. Se eu tenho no meu modelo o salário mensal do empregado, para obter o salário anual, basta que eu multiplique aquele salário mensal por 12. Bom, o que eu tenho que fazer então com essas construções que eu detectei que são redundantes? Eu simplesmente tenho que eliminá-las do modelo. Elas não devem aparecer no modelo. Na implementação, eu posso ter redundância controlada de dados. Isso normalmente é usado para
aumentar o desempenho das aplicações, mas isso é controlado e só aparece na implementação. No modelo, isso não deve aparecer. Então, revisitando aquele exemplo dos relacionamentos redundantes, aqui eu tenho o modelo não redundante. Então, eu eliminei o relacionamento de atuação e o relacionamento localização-fábrica. A mesma coisa para o exemplo dos atributos redundantes. Eu eliminei o atributo número de empregados e o código de departamento da entidade empregado também foi eliminado. Com isso, agora eu tenho um modelo que não tem redundância. O modelo R também deve refletir de forma correta o aspecto temporal do sistema que está sendo modelado. Bom, o que são dados temporais? Dados temporais são dados que mudam ao longo do tempo e para os quais o banco de dados precisa manter o histórico. Então, existem alguns objetos modelados que não precisam manter histórico. Por exemplo, se eu tiver o salário de um empregado e para minha aplicação basta que eu conheça o salário atual de cada empregado, então esse não é um dado temporal. Ele seria um dado temporal se eu precisasse armazenar todo o histórico de salário de cada empregado. Então, dados temporais são dados para os quais eu preciso armazenar o histórico de modificação. Bom, existem dois tipos de dados temporais, atributos e relacionamentos. Então, eu preciso guardar os valores dos atributos e os valores dos relacionamentos ao longo do tempo. Nós temos aqui, então, o exemplo do salário que eu acabei de mencionar. Nesse modelo da esquerda, a entidade empregado tem um atributo salário. Nesse modelo, não existe aspecto temporal, ou seja, eu só guardo o salário atual de cada empregado. No modelo da direita, eu transformei o atributo salário em uma entidade e adicionei como identificador dessa entidade uma data. Então, agora, eu consigo guardar o histórico de salários de cada empregado do meu modelo. Um exemplo de um relacionamento 1-para-1 temporal seria um exemplo de alocação de empregados a mesas. No diagrama da esquerda, eu tenho somente a alocação atual de cada empregado para cada mesa. Já no modelo da direita, eu adicionei o aspecto temporal. Então, qual foi a modificação feita de um modelo para o outro para que ele se tornasse temporal? Eu transformei o relacionamento que era 1-para-1 para um relacionamento N-para-N. E, além disso, eu adicionei um atributo ao relacionamento alocação, que guarda a data daquela alocação. E esse atributo eu transformei no identificador do relacionamento. Então, agora, eu tenho o histórico da alocação de empregados a mesas. Então, em cada data, eu sei que começou a valer aquela alocação do empregado para uma determinada mesa. Um relacionamento 1-para-N seria exemplificado por empregados e departamentos. Então, eu tenho lotação de empregado em um determinado departamento. No diagrama da esquerda, eu tenho apenas a lotação atual de empregados a departamentos. Já no diagrama da direita, eu adicionei um aspecto temporal. Então, eu transformei o relacionamento que era 1-para-N em um relacionamento N-para-N, adicionei data como identificador do relacionamento e também peguei o atributo número de documento de lotação, que era um atributo da entidade empregado, e movi esse atributo para o relacionamento. Então, agora eu estou associando o número do documento de lotação a uma determinada data. Então, com isso, eu consigo guardar o histórico de lotação de cada empregado
pelos departamentos que estão modelados no sistema. Um exemplo de um relacionamento N para N seria um relacionamento de inscrição de participantes em cursos. No modelo da esquerda, eu tenho apenas a inscrição atual de cada participante em cada curso. Se eu quiser guardar o histórico de inscrições de participantes em cursos, basta que eu adicione um atributo data ao relacionamento e transforme esse atributo no identificador. Com isso, eu consigo guardar o histórico das inscrições. Bom, esses dados temporais, eles são armazenados porque em algum momento eles vão ter que ser consultados, né? Mas como a informação temporal, ela pode demandar um espaço muito grande de armazenamento, porque eu posso ter que manter histórico de 20, 30, 40 anos, então o que normalmente se faz é o arquivamento de informações antigas. Isso pode ser necessário no futuro, né? Eu posso ter que recuperar essas informações que foram arquivadas por motivos legais ou para a realização de autorias ou mesmo para a tomada de decisões. Bom, então como é que eu posso consultar dados históricos que foram arquivados? Uma solução seria incluir novamente as informações arquivadas no banco de dados quando elas fossem necessárias. O problema disso são as restrições de integridade referencial. O que é isso? Bom, se eu guardei o histórico, por exemplo, de alocação de empregados a mesas e eu preciso recuperar essa informação. Vamos supor que esse empregado ele está lotado em um determinado departamento. O departamento também se relaciona com outras entidades do modelo. Então, não basta que eu adicione o empregado. Eu tenho também que adicionar tudo que está relacionado a ele por questões de integridade referencial. Então, isso pode fazer com que eu tenha que carregar novamente no banco de dados uma quantidade muito grande de informações. Bom, uma outra saída seria planejar informações estatísticas, né? Quando informações antigas são necessárias apenas para a tomada de decisões, pode ser conveniente manter no banco de dados algumas informações compiladas para eliminar as informações redundantes. Então, por exemplo, eu poderia calcular o número de empregados de um determinado departamento em uma determinada data e eliminar os empregados, guardar só a informação compilada. Isso, então, é uma outra alternativa para o problema. Bom, e o último aspecto na verificação de modelos é a questão de entidades isoladas no modelo. Isso é um caso raro, mas não é incorreto, né? A entidade que aparece isolada no modelo, ela, na maioria das vezes, representa a organização no qual o sistema implementado pelo banco de dados está embutido. Nós já vimos isso naquele exemplo da administradora de imóveis, numa das primeiras aulas de entidade de relacionamento. Aqui nós vamos usar um exemplo de banco de dados de uma universidade. A entidade universidade pode ser necessária se eu quiser manter algumas informações sobre ela, por exemplo, o nome, um código de registro ou algumas outras informações. No entanto, como esse banco de dados está sendo usado somente nessa universidade, a entidade universidade não deveria ser relacionada a nenhuma outra entidade do modelo, por exemplo, aluno nem curso, né? Isso porque esse modelo está modelando apenas uma única universidade. Bom, o próximo item da aula de hoje é estabelecimento de padrões. Modelos de dados, eles são usados para comunicação com pessoas da organização e com programas. Por exemplo, eu posso usar uma ferramenta case, gerador de código e tudo isso usando como entrada um modelo de dados.
Para isso, eu preciso estabelecer padrões na hora que eu estou fazendo os meus modelos. Na prática, existem várias variantes do modelo entidade-relacionamento, como nós já mencionamos aqui no curso. Isso se deveu ao fato de que no início não existiam ferramentas case para o modelo ER, então cada autor usava uma sintaxe diferente e às vezes até semânticas diferentes. Então, é bom nós falarmos um pouquinho sobre isso para vocês terem isso em mente quando vocês encontrarem algumas dessas variantes. Bom, essas variantes, elas variam tanto em sintaxe quanto em semântica. Aqui nós temos algumas variantes do modelo entidade-relacionamento. A que nós vimos até agora foi a notação de Peter Shen. Existe também a notação de engenharia de informações, AUML, Meirize e várias outras. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro na notação de engenharia de informações. Nessa notação, a cardinalidade ela é feita de forma diferente, ela é representada de forma gráfica. Então, a cardinalidade mínima, 1, ou máxima, 1, ela é representada por um risquinho. A cardinalidade mínima 0 é representada por uma bolinha. E a cardinalidade máxima N é representada por 3 risquinhos que nós chamamos de pé de galinha. Existem outras características também que é importante vocês saberem se por acaso vocês precisarem usar essa variante. A primeira delas é que os relacionamentos são representados por uma linha. E isso traz algumas consequências na modelagem. A primeira delas é que só podemos modelar relacionamentos binários. Então, nessa variante do modelo ER, não podemos usar relacionamentos ternários, nem quaternários, em nenhum grau maior do que 2. Outra consequência do relacionamento ser representado por uma linha é que atributos só podem aparecer em entidades. Eu não posso ter atributos em relacionamentos. Uma outra diferença está na denominação dos relacionamentos. Os relacionamentos são denominados por verbos. Então, aqui eu tenho departamento tem lotado empregado e empregado está lotado em departamento. Outra diferença é em relação às cardinalidades, que eu já comentei. Nesse caso, o relacionamento de departamento para empregado é um relacionamento 1 para N. E outra diferença muito importante é a representação dos atributos. Nessa notação de engenharia de informações, os atributos são representados dentro da caixinha da entidade ao qual ele pertence. E isso é uma ideia muito aceita, usada em quase todas as variantes, inclusive na UML. O conceito de generalização e especialização também é diferente. Ele é chamado de subconjunto ou subtipo de entidades. E a representação é feita através do alinhamento dos símbolos da entidade. Então, aqui nós temos um exemplo de especialização da entidade empregado. Essa entidade empregado foi especializada em gerente, secretária e engenheiro. Então, os símbolos foram alinhados, ou seja, colocados dentro da entidade que está sendo especializada, que é a entidade empregado, e aí os relacionamentos são feitos normalmente. Então, quando eu tenho um relacionamento de uma entidade especializada, eu ligo a linha do relacionamento naquela entidade específica. E quando eu tenho um relacionamento com a entidade genérica, eu também ligo aquela linha na entidade genérica. A segunda anotação que nós vamos ver é a UML. A UML é um conjunto de notações para modelagem de software sobre vários aspectos e vários níveis de abstração diferentes. É uma abordagem diferente da abordagem entidade-relacionamento. Ela tem conceitos e notações diferentes. Isso porque ela foi desenvolvida
para a modelagem de software orientada a objetos. Então, a terminologia usada na UML é a terminologia que vem da programação orientada a objetos. Então, aqui nós fizemos uma tabelinha de correspondência entre as propriedades do ER e as propriedades da UML. Então, uma entidade no modelo ER corresponde a uma classe na UML. Um relacionamento no ER corresponde a uma associação na UML. Cardinalidade no ER é chamada de multiplicidade na UML. E o conceito de generalização e especialização é generalização em UML. O diagrama UML lembra os diagramas do modelo de engenharia de informação. Então, uma das características é que os atributos são colocados sempre dentro das classes ao qual eles pertencem. Outras características são que os relacionamentos são representados por linhas, a cardinalidade é anotada por um par mínimo, ponto, ponto, máximo, por exemplo, ponto, ponto, asterisco, e não existe o conceito de identificador. Por que não existe o conceito de identificador? Isso vem também da orientação a objetos. Na orientação a objetos existe um OID que é atribuído pelo sistema para cada objeto. Então, é como se fosse um identificador artificial que é invisível para a aplicação. Então, por isso, não existe o conceito de identificador na UML. Aqui nós temos, então, um exemplo de um diagrama UML que modela empregados, departamentos, e empregado está sendo especializado em gerente, secretária e engenheiro. Além disso, secretária está relacionada com processador de textos e engenheiro está relacionado com projetos. Como exercício, tentem transformar o modelo ER do sistema de vendas que nós vimos fazendo nas aulas anteriores para a anotação UML. Para isso, vocês podem usar a ferramenta DIA. Basta que vocês selecionem, ao invés de selecionar diagrama ER, selecionem UML. E aí todos os conceitos da UML vão aparecer, classes, associações, etc. A última variante do modelo ER que nós vamos ver na aula de hoje é a anotação europeia Merise. Essa anotação é bem parecida com a anotação de Peter Shen. O que muda são que os relacionamentos são representados por uma circunferência ao invés de ser representado por um losango e as cardinalidades aparecem em posição trocada no diagrama. O diagrama ER não deve ser confeccionado manualmente. Por quê? Primeiro, porque isso é muito trabalhoso. Segundo, que podem haver revisões frequentes no modelo. Posso querer mudar um atributo, transformar em uma entidade, eu posso querer especializar alguma entidade. Então, o modelo vai sofrendo várias modificações à medida em que a modelagem está sendo feita. E um outro problema é que diagramas feitos à mão, eles normalmente não são atualizados quando existe alguma alteração no esquema do banco de dados correspondente. Isso faz com que a gente perca uma fonte muito importante de documentação do banco de dados. Então, o ideal seria que a cada vez que houvesse uma alteração no esquema, que o diagrama ER correspondente também fosse alterado para mantê-lo como documentação do sistema. Bom, uma solução então é usar alguma ferramenta em computador para apoiar a modelagem. E existem algumas alternativas. A primeira delas é o uso de alguma ferramenta case disponível. Existem inclusive ferramentas que são free. Ou então o uso de programas de propósito geral. Por exemplo, um editor gráfico qualquer que seja capaz de fazer desenhos para fazer o diagrama em si,
e uma planilha ou um banco de dados propriamente dito para guardar o dicionário de dados daquele modelo ER. Então, o dicionário de dados, ele mantém informações sobre todas as entidades, os relacionamentos e os atributos que aparecem no diagrama ER. As ferramentas Case já vêm com esse dicionário de dados embutida dentro delas e depois elas usam tanto a parte gráfica quanto o dicionário de dados para conseguir gerar o esquema do banco de dados correspondente. Bom, existem algumas estratégias de modelagem para ER. Essas estratégias são uma sequência de passos de transformação dos modelos, desde o modelo inicial até o modelo final. Então, elas são uma receita de bolo que deve ser seguida para construir um modelo ER. Existem, então, diferentes estratégias. Estratégia ascendente, descendente e a estratégia de dentro para fora. Essa é uma tradução meio ao pé da letra. Na literatura em inglês se usa o termo inside out para estratégia de dentro para fora. Bom, na prática, nenhuma dessas estratégias é universalmente aceita. O que se faz normalmente é uma combinação dessas várias estratégias para poder fazer a modelagem de uma determinada realidade. Isso é muito compreensível, já que o processo de modelagem é um processo de aprendizagem. Para definir qual das estratégias é melhor usar em determinados casos, primeiro é necessário identificar qual a fonte de informações principal para o processo de modelagem. Se a fonte de informações principal for descrição de dados já existentes, então é melhor utilizar a estratégia ascendente. E se a principal fonte de informação for o conhecimento de pessoas sobre o sistema que está sendo modelado, então é melhor utilizar a estratégia descendente ou a estratégia de dentro para fora ou uma combinação das duas. Então, como é que é a estratégia ascendente? Ela parte de modelos de sistemas já existentes. Nesse caso, nós utilizamos um processo chamado engenharia reversa. Nós vamos ver mais sobre esse processo quando nós estivermos falando de normalização de banco de dados. Já na estratégia descendente, que é melhor utilizada quando a principal fonte de informação é o conhecimento de pessoas, nós partimos de conceitos mais abstratos e aí vamos gradativamente refinando esses conceitos para conceitos mais detalhados. Então, aqui nós temos um processo que foi dividido em 3 etapas. Primeira etapa é a modelagem superficial. Nessa primeira modelagem, nós fazemos o quê? Nós identificamos as entidades do sistema que está sendo modelado, depois identificamos os relacionamentos e a cardinalidade máxima dos relacionamentos, identificamos também as hierarquias de generalização e especialização, os atributos das entidades e dos relacionamentos, os identificadores das entidades e dos relacionamentos e verificamos o banco de dados em relação ao aspecto temporal. A segunda etapa é a modelagem detalhada. Nessa fase, nós definimos o domínio dos atributos, por exemplo, se é um inteiro, se é uma string, ou se é uma data. Depois nós definimos as cardinalidades mínimas e as demais restrições de integridade. E por último, nós fazemos a validação do modelo. Nós verificamos se existem construções redundantes ou que podem ser derivadas a partir de outras construções do modelo, e aí eliminamos essas construções e fazemos a validação do modelo com o usuário. A outra estratégia é a estratégia de dentro para fora. Essa estratégia consiste em identificar os conceitos mais importantes do sistema
E a partir desses conceitos, nós vamos adicionando conceitos que estão relacionados a eles. Então, como exemplo de uso dessa estratégia de dentro para fora, nós vamos modelar um sistema e nesse sistema nós identificamos que a entidade mais importante do sistema é a entidade empregado. Então, nós modelamos o empregado como uma entidade e identificamos que essa entidade tem 3 atributos: nome, SIC e tipo de empregado. A partir dessa entidade, nós começamos a identificar outras entidades que estão relacionadas a ela. Então, nós identificamos que existe uma entidade departamento que está relacionada com o empregado através do relacionamento de lotação. A partir desse ponto, nós continuamos agora considerando que essa é a parte principal do sistema e identificando outros conceitos relacionados. Então, agora, nós identificamos que empregado pode ser especializado em gerente, secretária e engenheiro, e que engenheiro possui CREA. Depois disso, nós continuamos a construir o modelo, identificamos um relacionamento entre empregado e gerente, um relacionamento entre secretária e processador de textos e um relacionamento entre engenheiro e projeto. Desse modo, nós modelamos todo o sistema usando a estratégia de dentro para fora. Isso, então, encerra a parte de modelo, entidade, relacionamento da disciplina. Na próxima aula, vocês vão ver um pouquinho de arquiteturas e depois o modelo relacional. Até lá!